bem-vindos ao programa Viva a Vida. Viva a Vida para mim, para você e para todos nós. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa todo mundo que tem imóveis rurais ou urbanos. Nós vamos conversar sobre uso capião extrajudicial e também sobre desmembramento de imóveis, ou seja, quando você quer destacar um pedaço, quando você quer dividir o seu imóvel, urbano ou rural. Para isso, nós vamos conversar com a doutora Paola Macedo. Ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté e veio aqui distribuir todo o conhecimento que ela tem trazendo para nós essas informações, né? Com tanta boa vontade, uma graça de pessoa, uma fofa e que vai ser muito bem-vinda. Antes disso, eu vou conversar com a minha amiga Maria Quitéria Ortiz, ela é blogueira e personal stylist, e nós vamos conversar sobre esse look que nós vamos usar hoje, que vocês vão ver uma graça. Olá. Seja bem-vinda, meu amor. Tudo bem? E esse look aqui, nós estamos de parzinho de vaso, como dizem. Uma vitrine viva. Uma vitrine da Ecos. Uma estampa exclusiva. Linda, não, olha só. De longe pode até parecer um xadrez, mas não é. Não é xadrez, é um trevo, né? Da sorte. Agora, esse vestidinho eu achei muito gracinha. Gracioso, olha, né? gente, que coisinha mais gostosa. Um vestidinho, como diz a minha mãe, ligeirinho, que você pode pôr um chinelinho ou sofisticar ele com um salto. Eu coloquei um saltinho, até porque você é mais alta, a doutora Paola é altíssima. Falei, não dá vou colocar up no vestido. Uma rasteirinha que eu vou ficar anãzinha. Isso, e acho que valoriza mais quando você coloca um salto, né? Isso, com Mas certeza, se você quiser ir para um churrasco e colocar um chinelinho, vai ficar bem. Vale a pena, olha, muito bonitinho, uma graça. E esse macacão tá lindo também, hein? Esse macacão aqui, também com a mesma estampa. E o tecido, se você observar, ele é um crepe que tem um pouco de stretch. É bem legal. O seu vestido ele tem uma abertura frontal, que é uma tendência, e o macacão é uma tendência também. E eu queria só enfatizar que o macacão ele foi criado numa época para trabalho. Na época o macacão era usado para trabalho. Ele só veio a participar das passarelas. Sofisticando, né? Só veio as passarelas nos anos 60, né? Olha só. E ela é um primor, né, gente? Olha o cuidado que essa mulher tem de fazer aqui, se composer as duas com a mesma estampa em modelos diferentes. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Você obrigada. É uma linda, sempre bem-vinda. Muito obrigada. E agora eu vou conversar com a doutora Paola, vou chamá-la aqui. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Prazer, por favor, foi meu. Sente-se. Prazer enorme estar aqui novamente. Olha, nós é que sentimos honrados com a sua presença, porque eu sei que a doutora Paola é assim, extremamente ocupada e veio com tanta boa vontade, tanto carinho, compartilhar conosco esse conhecimento sobre o registro de imóveis. Ela é oficial do registro de imóveis, do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté. Doutora, sobre a uso capião extrajudicial, que a gente já vai explicar que é aquela que as pessoas sabem que a gente faz uso capião no fórum, né? Judicial, lá com o juiz. Agora não precisa mais de juiz. Não, é isso. Agora de alguns anos para cá, né, em 2017 muito mais fortemente, porque a lei facilitou ainda mais, a uso capião pode ser feita diretamente no cartório de registro de imóveis. Qual é a diferença? Não vai ter o tempo de um processo judicial, né? No registro, muito mais rápido, muito né, mais doutora? rápido. Nós temos prazos legais sempre de 15 dias, né? Então, tudo que entra no cartório, em 15 dias nós temos que dar uma resposta. Então, assim, o que é comum as pessoas acharem, também não é assim, chegou no registro, já vai registrar o uso capião. Não, é um procedimento, né? Então, tudo que é feito judicialmente, todas as provas, a petição inicial, que no cartório chama requerimento, mas na verdade é como se fosse uma petição inicial, porque o advogado precisa do advogado, aí precisa isso que eu ia mesmo. Perguntar, porque não vai se livrar do advogado, não, né? Não. Porque vai continuar precisando do advogado, Exato. até porque é complexo mesmo, né, Claro, doutora? claro. Precisa de um profissional específico da área, Com que certeza. tenha conhecimento técnico sobre isso. Exato. Né? O chamado requerimento inicial é como se fosse uma petição inicial de um procedimento judicial
mesmo. Vai ter que contar a história, vai ter que enquadrar na lei, qual modalidade de uso capião que está se referindo, qual é o histórico daquela uso capião, se houve uma invasão, se tiveram os títulos, se teve partilha, se as pessoas morreram, enfim. Toda essa história vai ter que ser contada no requerimento inicial, que vai também identificar qual é o imóvel que está sendo usucapido e quem são os confrontantes. Porque a grande mágica do extrajudicial é que quando não há litígio, né? Então, o que a gente percebe? Em muitas ações judiciais, os confrontantes são citados e não apresentam impugnações. Então, nesses casos, está havendo um grande movimento de desjudicialização. Então, os cartórios estão ajudando o Poder Judiciário a desafogar esse número excessivo de ações. Precisa, porque o Poder Judiciário está abarrotado de processos. 100 milhões de processos. Processo de uso capião no Poder Judiciário leva aí 6 anos ou mais, muitas vezes, né? Sim. Eu tenho uso capião de 2006. Eu imagino. Olha só. Eu, quando advogava, eu tinha uso capião de 30 anos. Nossa, é muito tempo. No cartório, não. De 15 em 15 dias tem que ter uma resposta. Exatamente. Então, assim, qual que é a grande mágica, né? O advogado, assim, quanto mais pronto tiver o procedimento, e aí no nosso site também, que é www.critaubaté.com.br, tem lá em como registrar o uso capião, tem uma lista completa de todos os documentos e providências que o advogado tem que seguir para apresentar no registro. Existe um provimento que é o provimento 65 do CNJ, que ele esmiuça bem o procedimento no extrajudicial. Sim. É um bom passo a passo para quem quiser começar a entrar nessa área. E para que fazer uso capião, doutora? Então, o uso capião, ela vai dar a propriedade, né? A pessoa que tem a posse não tem a propriedade. Um dia desse eu conversei com uma pessoa e falei, olha, o senhor não tem a propriedade do imóvel. Lógico que eu tenho. Né? Ficou bravo. Eu sou o proprietário. Eu falei, mas o senhor não consta na matrícula do imóvel. Exato. O seu nome não está na matrícula do imóvel. O senhor não é detentor do domínio desse imóvel. Só que é uma linguagem meio técnica, então as pessoas acabam não entendendo. Então, só é proprietário, termo técnico, proprietário, aquele que está lá com o nome na matrícula do imóvel, que a gente já conversou, que é aí uma certidão de nascimento que o imóvel tem. Exatamente. Né? E que vai lá anotando nessa certidão de nascimento, que chama matrícula, tudo que acontece no imóvel. Como que ele nasceu, né? De onde que ele veio e todas as informações sobre ele, a especificidade dele, a metragem, os confrontantes, sim, né, doutora? As medidas. Então, quem que é o dono, quem que não é, se houve compra e venda, se houve formal de partilha, tudo. Tudo. Se ele foi dado em garantia para algum financiamento, tudo isso consta na matrícula do imóvel. Se não constar, não produz efeitos. Para o mundo jurídico, aquela pessoa não é proprietária, né? A proteção da posse e da propriedade são muito diferentes. Sim, e aí a pessoa tem a posse do imóvel. Isso não quer dizer que ela também não é dona do imóvel, até porque ela tem que ter o ânimo de dono. Sim. Até para poder fazer uso capião, que é um dos requisitos. Porém, ela não é proprietária. Mas nós vamos, daqui a pouco, no próximo bloco, conversar com você, explicar por que é importante ser proprietário e ter o nome constando na matrícula do imóvel. Por que quem não registra não é dono? A gente já volta. Estou conversando hoje com a doutora Paola Macedo. Ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté e hoje nós estamos conversando sobre uso capião extrajudicial e pretendemos ainda conversar sobre o desmembramento de imóveis. E aqui ficou uma pergunta no ar, né, doutora? Por que é importante registrar o imóvel no seu nome? Por uma série de questões, né? A primeira questão é a proteção da propriedade. Você não vai ser atingida por dívidas, de terceiros, né? outras coisas que não dizem respeito a você. E a segunda coisa é o imóvel que é da sua propriedade, ele é mais valorizado, você pode dar em garantia para levantar um financiamento, para fazer melhoras no próprio imóvel, fazer um inventário, fazer uma doação, enfim, tudo isso, todo esse trânsito imobiliário é facilitado quando o imóvel é regular
regular está em nome da pessoa que deveria ser, né? Agora, quando o imóvel não está regular, um dos caminhos para regularização dessa posse, né, para a propriedade é a uso capião. Perfeitamente. Agora, a uso capião, ela precisa de alguns profissionais que auxiliem esse proprietário, né, esse possuidor que quer virar proprietário. Exato. Né, para o procedimento. Quais são, doutora? Sim, a lei estabelece a necessidade de se fazer, em quase todos os casos, eu vou até explicar quais são as exceções, um memorial e uma planta. Então, um engenheiro vai ser necessário. Pode ser arquiteto? Pode ser arquiteto, tem ou RT, ou CAL. Topógrafo pode ser? Topógrafo, não. Tá, a lei, tem que ter tem que ter ou ART, ou CAL, ou RRT. Tá. Isso precisa ser demonstrado. Ele vai precisar do advogado, que é necessário. Por favor, né? E ele vai precisar também, antes de protocolar o procedimento no registro de imóveis, fazer uma ata notarial num tabelionato de notas. As pessoas perguntam, mas para que serve essa ata notarial? Para quê? Já não vou fazer no cartório de registro de imóveis, por que eu tenho que ir em outro tipo de cartório? Essa ata notarial, na verdade, ela é um meio de prova. A lei estabelece quais os requisitos que ela tem que seguir, mas ela tem algumas provas que podem ser produzidas pela ata, podem e devem ser produzidas. Por exemplo, a inspeção, o tabelião pode ir lá no local, constatar que quem é possuidor é aquele mesmo que está requerendo, quem são os confrontantes, se ele teve acesso ao imóvel, como é que está o estado do imóvel. Ele pode fotografar, essas fotos podem constar da ata notarial. Ele pode, inclusive, ouvir testemunhas, então testemunhas que comprovem a posse. Então, a ata notarial... E ele vai certificar pública, tudo, né? Na ata notarial, isso. Então, a ata notarial, ela é um documento essencial, né? A lei exige que precise ser feita a ata notarial na comarca, num dos tabelionatos da comarca. Então, não pode fazer uma ata notarial em outra comarca que não tem validade. E ela tem que ser feita por um tabelião de notas que vai certificar e que vai produzir provas. É para isso que serve a ata notarial. Agora, explicando para vocês. Nós temos cartório de registro de notas e nós temos cartório de registro civil e nós temos cartório de registro de imóveis. Cada um serve para uma coisa. Cartório de registro civil é quando a gente nasce, quando a gente casa, está tudo lá certificado, certo? Esse é o cartório de registro civil. Tem o cartório de notas que vai fazer a escritura pública quando você compra um imóvel, quando você faz doação. Então vai fazer essa ata notarial que é necessária para uso capião extrajudicial. E aí, depois tem o cartório de registro de imóveis, que já fala, onde os imóveis serão registrados. Tem também títulos e documentos. Títulos e documentos, olha só. E civil de pessoas jurídicas. Olha só. Então, e também o tabelionato de protesto. Estava esquecendo desse. Muito obrigada, doutora. Então, nós temos vários cartórios. É que muitos são juntos, Sim, né? Sim, muitos. Aqui alguns são anexados, né? Em São Paulo, por exemplo, você vê cada um por... O cartório de registro de imóveis de Taubaté é cartório de registro de imóveis e anexos. Isso, porque é títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas. Isso mesmo. Então, só que é tudo junto. Então, a gente tem que tomar cuidado para saber qual o cartório que a gente vai utilizar. E nesse caso, a ata notarial ela é feita no cartório de registro no tabelionato de notas, tá? Então, vai lá, vai fazer, é pago, né, doutora? Vamos explicar. Nada é gratuito na uso capião extrajudicial. Perfeito, né, é isso mesmo. O custo é muito alto? Não, o custo não é muito alto. No registro, a ata notarial vai ser o custo das notas. Eu não sou muito familiarizada com a tabela, mas não é nada muito fora, né, dos padrões. No registro, você vai pagar um ato de registro pelo procedimento e um ato de registro pelo registro que você já pagaria de qualquer forma. Quanto é isso? Então, isso é por faixa de imóveis. Então, depende do valor venal do imóvel. A gente coloca o valor venal numa tabela, é por faixas, né? Mas nós fizemos a conta para ver no judicial, um uso capião judicial, claro, sem assistência judiciária, Sim, né? Particular. E no registro sai mais barato. Então não é mais caro e é mais rápido. E é muito mais rápido, muito mais rápido. Muito bom. E assim, demorou um pouco para as pessoas pegarem esse jeito, né, e começarem, mas nós já estamos com a máquina girando da uso capião. Nós já fizemos registros e temos vários em andamento, né? Então assim, isso já pegou, vamos dizer assim. Certo.
Eu quero saber agora da doutora quais os requisitos que a pessoa tem que ter para poder fazer o uso capião, para poder estar buscando a regularização desse imóvel através da uso capião. Então, as modalidades de uso capião são as modalidades normais do Código Civil. Então, você vai pensar em um uso capião extraordinária, se a pessoa é invasora, a pessoa invadiu o imóvel. Invadiu, não tem nada. Não tem nenhum documento, nem contratinho de gaveta, não tem nada. 15 ela anos. Pode fazer uso capião? Sim, 15 anos. O importante é que ela tenha como demonstrar essa posse, né? Então, como é que ela demonstra essa posse? Ela vai ter contas de consumo que ela pagou naquele endereço no nome dela. Olha, gente, importante guardar isso. Guardar. Contas de consumo. Então, coloquei a energia elétrica no meu nome, coloquei a conta de água no meu nome, eu recebo a geladeira nesse endereço, está no meu nome, tem nota fiscal no meu nome, eu construí, tem as notas fiscais de material de construção, recibo de pedreiro, está tudo no meu nome e nesse endereço, exatamente. Então demonstra que eu estou ali há tantos anos. Seria assim, um documento por ano. É isso que a gente olha. A gente pede um documento por ano para ver a continuidade da posse, né? A lei exige a continuidade da posse. E nós vamos ver as certidões do distribuidor para ver se não tem nenhuma ação judicial que seja contra essa posse, né? Uma reintegração de posse ou alguma ação discutindo a propriedade desse imóvel. Então isso vai ser analisado. Nós vamos intimar todo mundo, todos os confrontantes, o proprietário tabular, que é o proprietário que consta na matrícula deste imóvel. Se não houver nenhuma impugnação, é possível fazer isso extrajudicialmente. Se houver impugnação e isso não for conciliado, porque a gente pode tentar uma conciliação no âmbito da uso capião extrajudicialmente, inclusive até em primeira mão a gente está lançando aqui, vou lançar essa informação. Olha só! Nós estamos nos preparando para sermos uma base de mediação e conciliação. A lei permite hoje, nós estamos preparando nossos escreventes para serem mediadores e conciliadores. Parabéns, doutora. Parabéns. Então, é possível uma conciliação, uma mediação dentro do procedimento. Agora, a história, só para a gente fechar o uso capião. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Então, notificou o confrontante ou o proprietário que consta lá na matrícula e ninguém se manifestou em 15 dias corridos, não são 15 dias úteis, né? 15 dias corridos, sinal que ele concorda. Exatamente. Não tem mais como reclamar. Não tem como reclamar. Certo. Vai haver um edital para chamar as pessoas, eventualmente, né, que se sintam prejudicadas em geral. As fazendas vão ser intimadas também, o município, o estado e a União. Não havendo nenhuma impugnação, ou se houver uma impugnação, ela for conciliada, nós podemos fazer diretamente, nós fazemos a nota fundamentada, que chama na lei, mas na verdade é como se fosse uma sentença com todos os fundamentos do deferimento da uso capião, e isso é registrado na matrícula do imóvel. Eu só não recomendo fazer a uso capião extrajudicial se houver ônus nas matrículas. Por quê? Porque o provimento do CNJ... Hipoteca, por exemplo? Por exemplo, uma hipoteca ou até uma penhora. Porque o provimento do CNJ, ele diz que na uso capião extra, os ônus não serão cancelados automaticamente. Daí você faz uso capião, só que você fica com a penhora vai ter que pedir, vai ter que pedir pedir no juízo para que mande uma ordem para nós para cancelamento. Até porque a gente fala que são ônus que acompanham o imóvel, né? O próprio terreno. Assim, na verdade isso é bem discutível, porque a uso capião, ela é uma aquisição originária. Sim. Então toda a doutrina, né? E nós fazemos isso com a uso capião judicial. Então eu não vejo... Está nascendo uma certidão nova, não trazer o ônus da certidão antiga. Mas o CNJ fez essa distinção. Mas é discutível. Então, tomar esse cuidado. Tomar esse cuidado. Não sai daí, porque nós vamos conversar no próximo bloco sobre desmembramento de imóveis. Olha que legal. A gente já volta. Hoje eu estou conversando com a doutora Paola Macedo. Ela é oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté. E começamos conversando sobre uso capião extrajudicial, ou seja, aquele que é feito fora do judiciário, direto no cartório, quais os requisitos, quem pode fazer, por que fazer, né? E agora nós vamos conversar sobre desmembramento de imóveis, porque o objetivo desse programa é levar para você informações relevantes que te ajudem a encontrar soluções para os problemas do seu dia a dia. E nada melhor do que encontrar soluções aí para a regularização do seu imóvel.
Doutora, o imóvel é a segurança da família, Com né? certeza. E um imóvel regularizado, registrado certinho no nome daquele que está morando no imóvel, do ocupante, do dono do imóvel, é a melhor coisa, né? Com certeza. Essa é a verdadeira segurança jurídica, né? Então é aquela história. Quem não registra não é dono. É isso mesmo? Perfeito. Né? É isso então, mesmo. se você é proprietário de um imóvel, né? Você acha que é proprietário do imóvel. Só que na matrícula do imóvel, quando você vai lá no cartório de registro de imóvel, você pede a matrícula desse imóvel que você está aí, que é seu. E não tem o seu nome lá, é sinal de que esse imóvel não está registrado no seu nome, né? Então, você tem que regularizar. E uma das formas é o uso capião que a gente conversou. Perfeito. Agora, se a pessoa tem um imóvel e quer dividir esse imóvel, ele pode dividir em 2 ou mais partes? Sim, é possível desmembramento desse imóvel, né? É um procedimento que nós fazemos. É possível dividir em 2 ou mais partes. Nós fazemos uma distinção em até 11 áreas. Isso é considerado um desmembramento simples, então precisa de menos providências a serem tomadas. De 11 a 20, a gente precisaria comprovar infraestrutura no local, que tem água, esgoto, iluminação pública, enfim, algum equipamentos públicos de infraestrutura. Isso é comprovado por uma certidão da municipalidade, da prefeitura. E acima de 20 áreas é necessário fazer um registro especial, que ele se assemelha a um loteamento. Daí é um registro um pouco mais complexo, com mais documentos, mas também é possível fazer. Doutora, mas como que a pessoa vai conseguir colocar ali a infraestrutura de água, luz, esgoto? É ela que tem que providenciar com o custo dela ou a prefeitura faz isso? Não, quando você quer parcelar uma gleba, né, o custo é do parcelador. Do parcelador. Do parcelador. Então, assim, por exemplo, eu quero fazer um empreendimento, eu tenho uma gleba grande, eu quero dividir ela em áreas. Certo. E qual que é o cuidado máximo? Se você começar a vender essas áreas sem a devida regularização, isso inclusive, pode ter implicações penais. É, né? Crime. Crime, né? Crime. Sim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, tem que se informar como vai dividir essa gleba. E aí, quando tem uma gleba bruta, sem infraestrutura, a obrigação é do parcelador. Tem que ter um projeto, a prefeitura tem que aprovar esse projeto, e aí tem que fazer o registro ou do loteamento ou do desmembramento. Depois que é aprovado na prefeitura, sim, aí é que vai para o cartório de registro de imóveis. Exato. Isso vale tanto para um desmembramento simples em dois lotes, como um desmembramento especial ou um loteamento. Qual que é a diferença de desmembramento especial para loteamento? Sim. Quando há abertura de vias novas, nós chamamos de loteamento. A lei chama de loteamento. Quando não há abertura de novas vias, é um desmembramento especial, quando é acima de 20 glebas, né? E isso nós olhamos, inclusive, o histórico. Não dá para fazer... Eu divido 2 aqui, espera um pouquinho, mais 4 ali. A gente então olha... Já tenta burlar, a gente olha o histórico. Então. Já tenta burlar, fazer aos pouquinhos, exato, porque vão perceber e você vai ter que regularizar tudo isso. Exatamente. E pode ser até considerado um loteamento clandestino, sim, né? Sim, clandestino. O Ministério Público está muito atento a isso, a Prefeitura também. Existem forças-tarefas, aliás, que até eu faço parte, para coibir esses novos parcelamentos irregulares, que isso é muito nocivo para a sociedade, porque isso, a cidade vai crescendo à margem da legislação, sem os requisitos. E isso nós estamos conversando aqui na área urbana. Sim. Tem a área urbana e tem a área de expansão urbana. Certo. Na área de expansão urbana, pode ser feito o loteamento? Sim, o desmembramento? Pode ser feito, inclusive passando essa área de rural para urbana, né? Então, assim, no registro de imóveis já existe a característica desse imóvel, se ele é rural ou se ele é urbano. Se ele passou a ser urbano ou de expansão urbana, é possível que as pessoas troquem essa destinação do imóvel de rural para urbano. É necessário um documento do INCRA, um documento da prefeitura, cadastrando, descadastrando, e nós fazemos essa verbação na matrícula do imóvel, e aí ele passa a ser urbano. Aí ele pode fazer loteamento urbano, enfim, desmembramento da vida normal. E não necessariamente tem que estar na continuidade da zona urbana? Não necessariamente. Na verdade, isso é de acordo com o plano diretor. O plano diretor daquele município. Exatamente. Né? O plano diretor é que vai definir. Que vai definir quais as áreas são, inclusive, assim, o que é possível fazer em termos de tamanho de glebas. Então, né, dependendo do bairro, a gleba tem que ter 125 ou 128 ou 300. Essa é outra pergunta que todo mundo fala.
Tem lote inteiro e tem meio lote. A pessoa quer desmembrar o lote. Qual a metragem mínima para desmembramento? Pela lei 6766, a metragem mínima é 125 metros quadrados. Ah, tá. Mas o plano diretor, ele pode ser mais rigoroso que isso, e muitas vezes ele é. E de Taubaté? Em alguns bairros, sim, precisa olhar o bairro. Então, a prefeitura que consegue dar essa informação. De qualquer forma, tem que se levar o projeto desse desmembramento na prefeitura para aprovação. Faz com o engenheiro, mapa, memorial descritivo dos dois imóveis. Dos dois imóveis desmembrados. Leva-se a aprovação na prefeitura e depois traz para o cartório. A prefeitura tem que aprovar isso? Tem que aprovar isso. E aí ela vai ver essa metragem mínima. Ela vai emitir uma certidão. Ou ela pode aprovar no próprio memorial descritivo. E aí leva isso para o cartório de registro de imóveis. Exatamente. Aí vai nascer uma matrícula para cada imóvel? Vai encerrar aquela matrícula única e vão nascer quantas matrículas forem o número de áreas desmembradas. Mais didático, né? Tem a matrícula mãe e depois nasce um monte de matrícula filhotinha. Exatamente. É isso? Ou nascem duas matrículas se for um imóvel que foi dividido. Mas o imóvel ele tem que ter saída para a rua, por exemplo, se a pessoa quiser dividir o imóvel ficando nos fundos. Como é que fica? Pelo direito civil é possível fazer esse imóvel encravado. Inclusive a gente não questiona isso. Certo. Porque o direito de vizinhança ele cria uma saída, que é a servidão de passagem. Né? E servidão também pode ser usucapida, né, doutora? Sim. Importante saber. Não, e tem o direito de vizinhança de passagem. Então eu tenho que ter passagem no outro terreno. Só que um município muitas vezes pelo plano diretor ele não aprova esse tipo de desmembramento. Então precisa ficar atento ao município. Taubaté? Taubaté geralmente não aprova. Só em casos muito excepcionais, Imóvel rural, doutora, como é que faz para desmembrar? É possível desmembramento também. Precisa sempre observar a fração mínima de parcelamento, que aqui em Taubaté são 20 mil metros quadrados. Então, não pode ter imóveis menores do que esse. O imóvel rural, toda vez que a gente vai trabalhar com imóvel rural, é sempre necessário o CCIR, que é o cadastro no INCRA. Todo ano ele tem que ser quitado. Precisa apresentar a CND, que é a certidão negativa de tributos do ITR, também tributos federais do ITR, dos últimos 5 anos, ou uma certidão que daí já supre isso. O DIAC, o DIACT, que é um documento fiscal do imóvel, que é onde vai estar o valor da terra nua, se há benfeitorias, enfim, para a gente saber o valor. É como se fosse um imposto de renda do imóvel rural. O ITR. A gente chama DIAT, o documento chama DIAC e DIAT, né? É um documento fiscal também. Então, isso é necessário apresentar. Tem que se observar o CAR, que é muito importante. O CAR é assim, todo imóvel, por lei, pelo Código Florestal, ele tem, aqui no estado de São Paulo, ele tem que ter 20% de reserva legal. O que é isso? É 20% de mata nativa preservada. Antigamente havia necessidade de averbar essa descrição dessas reservas nos registros de imóveis. Hoje em dia existe o Cadastro Ambiental Rural. Então, essa informação vai para o cadastro, que é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura e ao INCRA. Então, hoje nós apenas averbamos o número do CAR, ou seja, o número dessa inscrição, a descrição da reserva legal, a aprovação pelos órgãos ambientais, tudo isso será feito por meio desse cadastro já integrado com o INCRA. Mas a gente exige essa comprovação desse cadastramento no CAR, né? E, enfim, existe uma série de documentos que a gente vai analisar. Precisa do GEL, depende do tamanho do imóvel. Então, se forem imóveis acima de 100 hectares, vai precisar do georreferenciamento, que é uma descrição mais Mas apurada. É possível, né, doutora? Sim, e é uma sempre forma de regularizar o imóvel também, né? Com certeza. É até interessante quando já tem vários condôminos. Eu queria até conversar com a doutora sobre os loteamentos clandestinos na área rural. Sim. Que são indevidos, né, doutora? Com certeza, são indevidos e o Ministério Público está atento a isso. E na área rural não pode desmembrar em lotes pequenininhos, não. né? Isso está irregular, você pode estar comprando gato por lebre. Com certeza. Né? Tem que ter metragem mínima, que em Taubaté 20 mil metros quadrados. Isso é quase um alqueire, gente. Então, aqueles lotezinhos de 1.000, 2.000 metros na área rural, isso não existe. Exato. Tá? Aquele contratinho de gaveta, depois não consegue colocar energia elétrica, não consegue regularizar, não consegue nada. Então, muito cuidado. E sempre consulte um advogado, né, doutora? Sim, e o cartório de registro de imóveis também. E o cartório de registro de imóveis. Gente, conversei hoje com a doutora Paola Macedo, ela é oficial do cartório de registro de imóveis de Taubaté.
e compartilhou conosco aqui um pouquinho do conhecimento que ela tem, mas que foi suficiente para tirar as principais dúvidas que todos nós temos na hora de regularizar um imóvel, passá-lo para o nosso nome, quando a gente só tem posse, através da uso capião, do desmembramento, a regularização fundiária. Olha, conversamos sobre um monte de coisa, nós estamos já no 2º programa, espero que você tenha gostado e que você possa levar isso para a sua vida. Doutora, muito obrigada mais uma vez, viu? Espero conseguir trazê-la para cá em outras oportunidades. Será um prazer. Para a gente continuar esse papo. Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus. Um grande beijo, pessoal da Verso Cabeleireiros ali de Tremembé, responsável pelo nosso cabelo e maquiagem, e a Ecos, que fica ali no Shopping Taubaté, que cuidou do nosso look hoje. Beijo no coração, fiquem com Deus, até semana que vem.